Olá! No vídeo de hoje nós vamos discutir sobre o plágio. Então, qual é a nossa pergunta principal que nós vamos buscar responder? Você sabe como identificar o plágio? Você sabe quais são os principais elementos indicadores do que é o plágio e se ele foi praticado? Se a sua resposta for não, ou se você quiser mais detalhes, então assista este vídeo. O meu nome é Cristina Godoy, eu estou aqui no canal da Monografia Perfeita, criando conteúdo para ajudar os jovens pesquisadores. E na sequência dos vídeos desta semana, que nós vamos discutir sobre plágio, eu darei os principais tópicos, hoje mais conceituais. Nos próximos vídeos nós veremos quais são as classificações, ferramentas para encontrar plágio e para que os seus artigos, seu TCC, sua dissertação, sua tese, enfim, esteja à prova de plágio. Afinal, você não quer obter uma reprovação ou responsabilização civil ou penal, como nós veremos no vídeo de hoje. Bem, então vamos lá. O plágio consiste em empregar ideias e frases de terceiros como sendo suas, configurando-se como uma conduta antiética no meio acadêmico, ocasionando, por exemplo, a reprovação nas bancas examinadoras de TCC, dissertações de mestrado, teses de doutorado, teses de livre docência e teses de titularidade. Enfim, essa é inclusive uma das menores consequências das que podem ser imputadas caso você pratique o plágio, e dependendo também onde você praticou o plágio. Bem, o plágio ele consiste na ruptura da confiança no que tange à conduta do pesquisador, que não está sendo honesto quanto à autoridade de determinado, aliás, quanto à autoria de determinado texto ou ideia, né? Você está falando que o texto é seu, sendo que na realidade foi extraído de outro autor. Então, é por isso que é uma conduta desonesta. Você não está atribuindo àquele que desenvolveu determinada ideia, determinados dizeres, né? Você simplesmente transcreveu e não mencionou de onde você extraiu aqueles dizeres. Bem, embora a legislação brasileira não ofereça claramente critérios objetivos para se analisar, né, a configuração da conduta de plágio no ordenamento jurídico, nós precisamos ressaltar que o tema é tratado tanto civil como penalmente. Sendo que, se você quiser ver as implicações penais, você pode analisar no artigo 184 do Código Penal. E aí você vai ver todas as condutas que são enquadradas como plágio, violações dos direitos autorais e as suas respectivas sanções caso haja a prática desta conduta. Bem, além disso, o que é importante nós destacarmos aqui neste vídeo de hoje é que o plágio corresponde a algumas condutas em geral, que a gente pode apontar como sendo as condutas clássicas que são típicas de plágio. Primeira conduta: extrair passagens de determinadas obras sem mencionar quem foi o autor ou autora, ou seja, sem realizar citação. Segunda, parafrasear textos sem mencionar a autoria. Ou seja, parafrasear é você escrever com as próprias palavras o que você leu. Então, você lê uma obra, você transcreve no seu TCC aquelas principais ideias, mas com as suas palavras. Você não extrai da mesma forma como o autor ou autora do texto está escrevendo. Você escreve com os seus dizeres. Mas mesmo assim, são ideias de outro autor ou autora. Logo, você deve mencionar de onde você tirou aquelas ideias.
Você deve atribuir a quem é o verdadeiro autor ou a verdadeira autora. Também outra prática é sintetizar obras, ou seja, você faz resumos de determinadas obras, artigos científicos, e você não faz a citação. Ou seja, você está sintetizando, você está escrevendo com suas próprias palavras, mas você não está falando de onde você tirou. Isso tudo também é plágio. E também comparar, né? Comparar, combinar ideias extraídas de diversas obras, né? E você não menciona a autoria. Claro que a autoria é sua por fazer essas combinações. Isto é decorrente da sua atividade de pesquisa e como você vai conectar para desenvolver a sua argumentação. Mas, como são ideias alheias que você vai combinar para sustentar o seu posicionamento em determinado texto acadêmico, é necessário que você mencione de onde você extraiu cada uma dessas ideias que você está realizando a combinação. Assim, essas são as principais condutas que se configuram como plágio. Como se pode observar, o problema relativo ao uso de ideias alheias está na ausência da citação de autoria. Ou seja, o problema não é você analisar, se referir no seu trabalho acadêmico a ideias alheias. O problema é você não falar de onde você as extraiu. E aí você atribui essas ideias como sendo suas. Então, diante destes fatos, é importante a gente fundamentar a argumentação sempre fazendo a citação dos autores que serviram como base, né, da exposição que você apresenta no seu trabalho acadêmico. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar no vídeo de hoje é a diferença de plágio acidental e plágio intencional. Quais são as diferenças e semelhanças? Será que no plágio acidental não existe responsabilização porque foi sem querer? Só o intencional precisa ter a vontade de praticar o plágio para ser responsabilizado ou responsabilizada? Então vamos ver esta questão que é a dúvida de muitos alunos. Bem, o plágio acidental, ele configura-se por meio das seguintes práticas. Desconhecimento do conceito de plágio. O aluno, a aluna não sabe o que é plágio, não sabia que precisava mencionar as ideias alheias, enfim, não sabia que existia a conduta de plágio, que isso seria responsabilizado. Esta conduta seria responsabilizada. Outra prática é ignorar a forma como as fontes devem ser citadas. Ou seja, o estudante, o pesquisador, não sabe como devem ser citadas, quando devem ser citadas, se na paráfrase deveria ser citada ou não, e acaba não citando. Outra prática é organizar de forma correta os fichamentos. Imagine, você está fazendo uma ficha e você mistura a ficha de citações com as fichas de ideias e você não faz uma separação daquilo que foi extraído da obra e aquilo que foi ideia sua. Ou você não diferencia aquilo que é de sua autoria e do outro autor e mistura isso na hora da produção do seu trabalho acadêmico, configurando-se plágio. E por fim, também nós podemos considerar como plágio acidental o esquecimento do emprego de aspas e a indicação que o texto foi extraído de algum lugar e, portanto, a referência da obra utilizada. Bem, essas são algumas das condutas, né? Esse rol é exemplificativo, não é exaustivo. Podem existir outras condutas, mas qual que é o elemento padrão do plágio acidental? Não existe a vontade de plagiar, não existe o ânimos, né? Essa intenção de praticar o plágio. Por outro lado, o plágio intencional é exatamente a existência desta vontade de se apropriar de frases e ideias alheias, apresentando-as como suas. Então, existe a vontade específica de praticar a conduta de plágio. E aí a dúvida de boa parte dos alunos. Bem, mas se o plágio foi acidental,
Eu corro o risco de ser responsabilizado ou responsabilizada? Sim, a resposta é sim. A semelhança do plágio acidental com o intencional é exatamente esta. A infração gerará, sim, responsabilização por parte de quem praticou, tanto civil, penal ou administrativamente. Administrativamente, principalmente se você estiver vinculado ou vinculada a uma instituição de ensino superior pública ou se você utilizou financiamento de agências de fomento pública. Nessas hipóteses também existirá responsabilidade administrativa por esta conduta. Bem, para estudantes, mesmo de instituições privadas que praticam plágio, por exemplo, no TCC, né, que fala, mas eu sou um estudante da graduação, eu não sabia que existia o plágio, não foi a minha vontade praticar esta conduta, eu não sabia como fazer as citações, etc. A grande dúvida é, mesmo assim, serei responsabilizado ou responsabilizada? Sim, se for identificado, sim, na maior parte das vezes ocorre a reprovação do estudante. Existem duas alternativas. Ou a banca delibera, dando um prazo, geralmente de 30 dias, para que o estudante faça as devidas correções e submeta novamente o trabalho e terá que defender este trabalho perante a banca, ou automaticamente o estudante é reprovado ou reprovada por ter praticado plágio. Plágio é uma conduta extremamente antiética e é extremamente grave, né? Na minha experiência, a maior parte das reprovações que eu já vi são exatamente decorrentes da prática de plágio. Então, primeiramente, se você estiver vendo este vídeo, você já não estará mais na categoria de prática de plágio acidental, porque você já sabe o que é plágio, quais são as condutas típicas de plágio, e ainda no próximo vídeo nós vamos ver a classificação dos plágios, também falaremos sobre ferramentas para identificação do plágio, ou seja, você terá todos os instrumentos necessários para evitar o plágio. Então, acidental não vai ser o seu caso. E intencional, novamente, eu gosto de ressaltar, você, de qualquer forma, mesmo quem faz plágio, tem um trabalho, né? Tem o trabalho de pegar outras obras, às vezes fazer o recorte, às vezes tentar fazer a paráfrase, né? E uma paráfrase, às vezes, muito superficial, né? Trocando por sinônimos muito parecidos. E aí o aluno acaba se expondo e correndo o risco de ser reprovado ou reprovada. A prática não vale a pena. Entenda que o TCC, principalmente para estudantes da graduação, é exatamente um trabalho para testar a capacidade reflexiva, crítica do indivíduo, do aluno, verificar se este estudante está apto ou apta para solucionar problemas profissionais quando sair da faculdade, né? Então, exercer a sua profissão de uma forma correta, né? Saber resolver problemas. Então, você deve fazer da melhor forma possível, aprender, né, com um processo de elaboração do seu trabalho acadêmico, mas também pensar que essa conduta não vale a pena. Eu digo até como docente, há mais de 9 anos, que eu nunca vejo a possibilidade de um plágio sair incólume. Porque se não for pelo detector, o próprio docente acaba olhando o texto e verificando. A gente acaba sabendo quando não é o aluno ou a aluna. A forma de escrever, o estilo de escrita, o vocabulário, tudo isso é muito fácil de se identificar. Na maior parte das vezes eu nem preciso do detector para identificar quando ocorre o plágio, né? E usar uma ferramenta para identificação é só um plus, né? Algo mais rápido para fazer esse trabalho. Mas a verdade é, nós batemos o olho no trabalho, já sabemos que utilizou plágio e aí utilizamos a ferramenta exatamente para embasar a nossa suspeita, né? E verificar se realmente ocorreu ou não. Então, pessoal,
não façam isso. Realmente façam da forma correta os seus trabalhos acadêmicos, porque na realidade, mesmo para fazer o plágio, dá trabalho. Então, se você vai desperdiçar o seu tempo, né, para depois ter que refazer ou até ser sancionado ou sancionada por isso, não vale a pena, né? Empregue o seu tempo, já que vai ter esse gasto, né, ou emprego de tempo para a elaboração do trabalho acadêmico, faça da forma correta, né? E sinta-se também seguro e segura por ter sido aprovado ou aprovada, porque teve capacidade para tanto. Bem, pessoal, essas foram as principais dicas sobre plágio. Nós vamos continuar nesta série. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre plágio para esclarecer as principais dúvidas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam a nossa página, inscrevam-se clicando no sininho abaixo. Nós sempre estamos disponibilizando os materiais gratuitos para que vocês desenvolvam um bom trabalho. Também, ao se inscrever, você recebe notificações de novos conteúdos que são diários, e assim você poderá fazer um excelente trabalho acadêmico. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.